Começa agora o Diário de Notícias. Hoje é sexta-feira, dia 18 de abril de 2025. Eu sou Karen Crisóstomo e nós vamos juntos aqui pela Rede Gospel de televisão e também pelo YouTube Rede Gospel TV Oficial com as principais notícias do Brasil e do mundo. Vamos aos destaques. Tribunal de Contas da União convoca equipe de Haddad para explicar medidas fiscais. Governo Lula libera quase 30 milhões de reais para Supremo Tribunal Federal. 3 policiais morrem durante perseguição na zona norte do Rio. Criança morre após comer ovo de Páscoa envenenado no interior do Maranhão. E a vitória do Cruzeiro sobre o Bahia e a demissão de Ramon Dias do comando do Corinthians. Essas e outras notícias do Brasil e do mundo você vê agora no Diário de Notícias. Boa noite. O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, afirmou durante uma reunião do BRICS que as tarifas dos Estados Unidos vão fortalecer o bloco. Os países devem melhorar as relações comerciais em busca de novos consumidores. O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, afirmou que o tarifaço do presidente americano Donald Trump vai fortalecer o bloco BRICS, grupo formado por economias emergentes como Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. A afirmação foi feita durante a reunião ministerial do Grupo de Trabalho de Agricultura do BRICS. A afronta, neste momento, por parte do governo norte-americano e um protecionismo sem precedentes, criando barreiras tarifárias, certamente nos induz ao fortalecimento do bloco e buscarmos nisso, então, as oportunidades, aquilo que cada país membro do bloco tem de potencialidade, traz à mesa e a gente discute a ampliação das relações comerciais. Eu não gosto de comemorar nem momentos de tragédias e muito menos de instabilidade, como é esse momento que estamos vivendo. Mas, sem sombra de dúvida, torna-se uma oportunidade. Coordenado pelo Ministério da Agricultura e Pecuária, o encontro reuniu representantes dos 11 países que compõem atualmente o grupo. O objetivo foi debater ações conjuntas para enfrentar desafios agrícolas globais e promover práticas sustentáveis no setor. O ministro do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas, convocou integrantes da equipe econômica do governo para uma audiência pública na próxima quarta-feira. O TCU entende que alguns tributos na gestão orçamentária podem levar à desvalorização do real e maiores expectativas de inflação. O Tribunal de Contas da União vê um risco de que medidas parafiscais na gestão orçamentária levem à perda de credibilidade nas contas públicas, com efeitos adversos sobre indicadores macroeconômicos já no curto prazo, como desvalorização do real e maiores expectativas de inflação. O objetivo do ministro é apresentar os principais achados da auditoria e discuti-los com as autoridades. A apuração preliminar do TCU indica que essas práticas heterodoxas comprometem a integridade, a transparência e a sustentabilidade do regime. Os riscos, segundo a auditoria, são de conflitos entre as políticas fiscal e monetária. Para o Tribunal de Contas, a perda de credibilidade tem uma série de consequências adversas: elevação das expectativas de inflação, aumento das taxas de juros básicas, desvalorização cambial, descontrole da dívida pública, encarecimento do crédito para o consumidor. Entre as autoridades convidadas pelo TCU para a audiência pública de quarta-feira estão os ministros Fernando Haddad e Simone Tebet, o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, os presidentes do BNDES, Aloysio Mercadante, e da Caixa Econômica Federal, Carlos Vieira. A partir de hoje, o preço da venda do diesel às distribuidoras ficará 12 centavos por litro mais barato. A estatal afirmou ainda que desde dezembro de 2022, o preço repassado às distribuidoras caiu mais de 23%. O governo Lula assinou uma medida provisória que abre crédito extraordinário de mais de 27 milhões de reais para o Supremo Tribunal Federal. A gestão petista afirma que o recurso é destinado a cobrir despesas relacionadas à apreciação e julgamento de causas na Corte. O crédito extraordinário é um recurso adicional que serve para atender às despesas imprevisíveis e urgentes e que deve ser aberto pelo Poder Executivo por meio de medida provisória. Os recursos foram um pedido do presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, após o atentado na frente do tribunal com bomba em novembro do ano passado, segundo informações. Também, segundo informações, parte da verba será usada para a nomeação de 40 agentes de polícia judicial.
Serão 7 milhões investidos. Outro item que chamou a atenção foi o valor de um drone. A lista vazada na imprensa mostra um drone autônomo que vai custar R$150 mil. Além disso, o governo deve investir no acesso às dependências do tribunal. A lista sugere a compra de 19 conjuntos de aparelhos de raio-x e pórticos detectores de metais, orçados em mais de R$5 milhões e 500 mil. Durante o julgamento do ano passado, o STF também alterou o nome da Secretaria de Segurança do STF para a Secretaria de Polícia Judicial. A mudança foi feita seguindo tendência de outros tribunais e ressignificando as atividades da unidade. A Secretaria apresentou a Barroso um estudo em que analisa o cenário de segurança do tribunal depois do atentado de novembro. A conclusão foi pela necessidade de reforço do efetivo de policiais judiciais e de compra de equipamentos para mitigar os riscos à segurança do tribunal. O deputado federal Glauber Braga decidiu encerrar a greve de fome há mais de uma semana após um acordo com o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta. O pessoalista tem 60 dias para se defender contra a cassação do mandato, antes da votação em plenário. A decisão foi tomada após um acordo com o presidente da Câmara, Hugo Motta, sobre o andamento do processo que pode levar à cassação do mandato de Braga. Segundo Hugo Motta, o acordo foi debatido também com a mulher de Glauber, a deputada Sâmia Bonfim, e com o líder do PT, Lindbergh Farias. Glauber Braga parou de se alimentar em protesto contra o avanço de um processo que pode cassá-lo na Câmara dos Deputados. Desde o dia 9, o parlamentar estava dormindo nas instalações da Câmara e, segundo a assessoria, tomando apenas água, soro e isotônicos. Hugo Motta disse que, após a deliberação da CCJ, não submeterá o caso do deputado ao plenário da Câmara antes de 60 dias, para que ele possa exercer a defesa do mandato parlamentar. Em entrevista no fim da tarde, Glauber agradeceu o apoio de movimentos sociais e disse que, apesar de suspender a greve de fome, continuará a luta contra o orçamento secreto. O deputado é alvo de uma denúncia feita pelo Partido Novo, que o acusa de ter quebrado o decoro parlamentar ao agredir e expulsar do prédio da Câmara um militante do Movimento Brasil Livre. O ex-presidente José Sarney, de 94 anos, foi diagnosticado com Covid-19. Ele fez exames de saúde em Brasília e passa bem. Sarney foi o primeiro presidente após a redemocratização do país e governou até março de 1990. Nessa semana, o governo federal lançou o Cadastro Nacional Gratuito para cães e gatos. A ferramenta vai funcionar como um RG animal, um cadastro para cães e gatos domésticos de todo o país. No caso dos dados dos animais, eles vão compor o Cadastro Nacional de Animais Domésticos, chamado pelo governo de Simpatinhas. O registro será único e intransferível e vai acompanhar o pet por toda a vida. Segundo o governo, o registro de cães e gatos será vinculado à plataforma gov.br e gratuito, sem qualquer cobrança para estados, municípios ou para os próprios tutores. ONGs também poderão registrar os animais sob seus cuidados. Além dos dados do responsável, o cadastro terá o endereço, a idade, a raça e o histórico de doenças e vacinas de cada animal. O cadastro vai gerar ainda uma carteirinha com a foto do cachorro ou gato e também um QR Code que pode ser impresso e preso na coleira. O governo também anunciou o programa Propatinhas, que será voltado para ações de manejo populacional de pets, como castração e adoção solidária. A gestão afirma que o programa quer estimular a guarda responsável e o combate ao abandono de animais e os casos de maus-tratos. O porto de Ras Issa, no Iêmen, foi alvo de um grande ataque dos Estados Unidos. Mais de 70 pessoas morreram. Quase 40 pessoas morreram em um ataque dos Estados Unidos contra um porto de petróleo no oeste do Iêmen, controlado pelos rebeldes Hutis. O exército americano anunciou a destruição do terminal petrolífero de Ras Issa, no Mar Vermelho, com o objetivo de cortar uma fonte de fornecimento de combustível e de financiamento do grupo pró-Irã. Washington realiza ataques aéreos quase diariamente desde 15 de março para tentar acabar com a ofensiva que os Hutis efetuam contra navios civis e militares nessas águas cruciais para o comércio mundial. Um balanço provisório do canal de TV Al Masra afirma que foram 102 feridos na ação. Os rebeldes começaram os ataques no Mar Vermelho no final de 2023 em apoio aos palestinos da faixa de Gaza em meio à guerra do movimento Hamas e Israel. O governo dos Estados Unidos, que classificou em março os Hutis como uma organização terrorista, acusa este grupo de monopolizar as receitas deste porto situado ao norte de Hodeida, uma das cidades mais populosas do Iêmen.
Washington também impôs sanções contra um banco do Iêmen e os principais executivos, alegando que fornecem um apoio essencial aos Houthis. O governo do Irã condenou o que chamou de bombardeios bárbaros dos Estados Unidos. A ofensiva dos Houthis impediu a passagem de navios pelo canal de Suez, por onde normalmente transita 12% do tráfego marítimo mundial. O jornal The New York Times afirmou que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, bloqueou um plano de Israel para atacar as instalações nucleares no Irã. O presidente americano Donald Trump bloqueou um plano de Israel para atacar instalações nucleares no Irã. A informação foi publicada pelo The New York Times. Washington e Teherã, sem relações diplomáticas há mais de 40 anos, buscam um novo acordo sobre o programa nuclear iraniano depois que o republicano retirou os Estados Unidos, durante seu primeiro mandato, de um pacto anterior sobre o tema. Após uma primeira reunião em Oman na semana passada, o enviado especial de Trump, Steve Witkoff, e o ministro iraniano das Relações Exteriores, Abbas Araghchi, participaram de uma segunda rodada de negociações em Roma no sábado. Neste contexto, fontes do governo Trump explicaram ao New York Times que Israel havia solicitado a ajuda de Washington para efetuar um ataque em maio contra as instalações nucleares do Irã. Porém, durante uma visita à Casa Branca do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu na semana passada, Trump disse ao interlocutor israelense que não apoiaria um ataque. Ao mesmo tempo, o presidente republicano anunciou de maneira surpreendente as negociações com o Irã sobre seu programa nuclear. Desde sua posse em janeiro, o magnata intensificou a pressão contra Teherã, com mais sanções e ameaças de uma ação militar, caso os países não alcancem um acordo sobre a questão. Estados Unidos, Israel e outros países ocidentais consideram que o programa nuclear do Irã busca o desenvolvimento da bomba atômica, o que Teherã nega. Na terça-feira, o diretor da Agência Internacional de Energia Atômica, Rafael Grossi, disse que os iranianos não estão longe de conseguir uma arma atômica. O governo americano espera que seja assinado na próxima quinta-feira o acordo sobre minerais estratégicos da Ucrânia. A afirmação foi feita por Donald Trump durante uma reunião com a primeira-ministra da Itália. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que um acordo pode ser alcançado com a Ucrânia na próxima semana sobre a extração de minerais estratégicos do país devastado pela guerra. A afirmação foi feita durante uma entrevista ao lado da primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni. Temos um acordo sobre minerais que espero que seja assinado na quinta-feira. Presumo que eles cumprirão o acordo, então veremos, mas temos um acordo sobre isso. No final de fevereiro, o acordo estava prestes a ser assinado, mas fracassou após o confronto verbal de Trump com seu colega ucraniano, Volodymyr Zelensky. Trump quer que o acordo sirva como uma compensação pela ajuda militar e econômica fornecida à Ucrânia por seu antecessor, o democrata Joe Biden, desde o início da invasão russa à ex-República Soviética há 3 anos. O republicano também disse que não considera Zelensky responsável pela invasão russa ao seu país, mas o criticou novamente. Não responsabilizo Zelensky, mas não estou exatamente feliz que essa guerra tenha começado, disse Trump. Não estou culpando ele, mas o que estou dizendo é que eu não diria que ele fez um excelente trabalho, entende? Não sou muito fã dele, acrescentou o presidente americano. Novos ataques russos na Ucrânia deixaram 2 mortos em Kharkiv e também em Sami. O chefe da diplomacia americana afirmou que os Estados Unidos podem deixar as negociações sobre um possível cessar-fogo na guerra. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, insinuou nesta sexta-feira que Washington poderia abandonar as negociações que buscam acabar com a guerra na Ucrânia, caso não sejam registrados avanços em breve. A declaração aconteceu após um novo ataque russo durante a madrugada, que deixou 2 mortos e dezenas de feridos nas cidades de Kharkiv e Suma, de acordo com autoridades ucranianas. Além disso, o Kremlin anunciou na manhã desta sexta que a ordem anunciada pelo presidente Vladimir Putin em 18 de março para suspender por 30 dias os ataques às instalações de energia na Ucrânia expirou. Viemos ontem para começar a falar sobre contornos mais específicos do que poderia levar para acabar com a guerra, para tentar descobrir logo, e estou falando sobre uma questão de dias, não de semanas, se essa guerra pode ser encerrada ou não. Se puder, estamos preparados para fazer o que pudermos para facilitar isso e ter certeza disso, que acabe de uma forma duradoura e justa. Se não for possível, se estivermos tão distantes que isso não vai acontecer, acho que o presidente Trump provavelmente está em um ponto que ele vai dizer que acabou.
Autoridades americanas, europeias e ucranianas se reuniram em Paris para tentar alcançar um acordo sobre a posição que deve ser adotada diante de Moscou, com o objetivo de acabar com a invasão russa da Ucrânia. Rubio ameaçou passar para outro assunto se os Estados Unidos determinarem que a paz não é possível, o que contrasta com as palavras do presidente Donald Trump, que prometeu na campanha eleitoral acabar com a guerra na Ucrânia em 24 horas. Depois das primeiras reuniões coletivas que terminaram sem grandes avanços, autoridades americanas, europeias e ucranianas planejam se reunir novamente na próxima semana em Londres. O presidente da Ucrânia afirmou que tem informações de que a China está fornecendo armas à Rússia. Na semana passada, o país apresentou ao mundo 2 chineses que foram capturados na linha de frente da guerra. A Ucrânia voltou a acusar a China de envolvimento direto na guerra do país com a Rússia. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmou que tem informações de que Pequim fornece armas a Moscou. É uma informação importante, mas não muito agradável. Finalmente recebemos a confirmação de que a China está fornecendo armas para a Federação Russa. Estamos prontos para discutir isso em detalhes. Na entrevista coletiva em Kiev, Zelensky prometeu revelar mais detalhes na próxima semana. Em particular, acreditamos que representantes chineses estejam envolvidos na produção de certas armas em território russo. Recentemente, a Ucrânia afirmou que capturou 2 cidadãos chineses que combatiam ao lado do exército russo. Na ocasião, Zelensky também acusou a China de envolvimento no conflito, acusações que Pequim chamou de infundadas. Mais tarde, o presidente ucraniano afirmou que centenas de cidadãos chineses foram recrutados pela Rússia para combater na Ucrânia. A China se apresenta como uma parte neutra no conflito, mas tem uma estreita aliança política e econômica com a Rússia. Os membros da OTAN afirmam que Pequim é um facilitador decisivo da invasão russa. Nessa sexta-feira, a China respondeu essas acusações e disse que nunca forneceu armas letais à Rússia e disse que controla estritamente os produtos no país. A China oficialmente se apresentou como parte neutra na guerra da Ucrânia. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que os Estados Unidos estão em conversas com a China para alcançar um acordo sobre as tarifas. O presidente americano Donald Trump disse que seu governo está em conversas com a China para alcançar um acordo sobre as tarifas, em meio a uma guerra comercial entre as 2 maiores potências mundiais. Tenho um relacionamento muito bom com o presidente Xi e acho que vai continuar. Eu diria que eles já entraram em contato várias vezes. Os Estados Unidos aplicaram um mínimo de 145% em tarifas sobre produtos chineses, ao que Pequim respondeu com tarifas de até 125% sobre bens americanos. Mas Trump se mostrou cauteloso quando foi questionado se já havia falado diretamente com o presidente chinês Xi Jinping, apesar de já ter dado pistas no passado de que isso teria ocorrido. Nunca disse se isso aconteceu ou não, respondeu Trump. Não é apropriado, afirmou o republicano. Perguntado pelos jornalistas se o presidente Xi havia entrado em contato com ele, Trump respondeu: pode-se pensar que é bastante óbvio que isso aconteceu, mas falaremos sobre isso em breve. Em meio às negociações, os Estados Unidos aplicaram novas tarifas portuárias sobre os navios construídos e operados pela China. O governo Trump quer impulsionar a indústria naval nacional e conter o domínio do país asiático no setor. A cruzada tarifária do presidente americano Donald Trump voltou a mirar Pequim. O governo dos Estados Unidos anunciou novas tarifas portuárias sobre navios construídos e operados pela China. A medida é divulgada no momento em que Estados Unidos e China travam uma guerra comercial alimentada pelas tarifas globais impostas a importações pela administração Trump. Segundo a Casa Branca, a maioria das tarifas entrará em vigor em meados de outubro. Com as novas regras, tarifas serão aplicadas por tonelada ou por container e cobradas por cada visita aos Estados Unidos, não por cada porto onde os navios atracam. As taxas terão um limite de 5 vezes ao ano e os proprietários poderão receber uma isenção, caso façam um pedido de navio construído nos Estados Unidos. A indústria naval americana, dominante após a Segunda Guerra Mundial, sofreu um declínio gradual e atualmente representa apenas 0,1% da produção mundial. A Ásia domina o setor, com a China sendo responsável pela construção de quase metade dos navios, à frente da Coreia do Sul e do Japão.
Os 3 países asiáticos representam juntos mais de 95% da construção naval civil. O chefe do Fundo Monetário Internacional abriu um encontro-grupo apontando os impactos na guerra comercial na economia. A chefe do Fundo Monetário Internacional afirmou que as tarifas impostas pelo presidente americano Donald Trump vão desacelerar a economia global, mas não se espera que haja uma recessão neste ano. Kristalina Georgieva concedeu o discurso de abertura antes das reuniões do FMI e do Banco Mundial, que começam na terça-feira e nas quais a instituição financeira vai apresentar as previsões atualizadas para a economia global. Trade tensions are like a pot that was bubbling. Tensões comerciais são como uma panela que borbulhou por muito tempo e agora está fervendo. Em grande medida, o que vemos é resultado de uma erosão de confiança, a confiança no sistema internacional e a confiança entre os países. Trust in the international system and trust between countries. O presidente americano Donald Trump estabeleceu tarifas mínimas universais de pelo menos 10% sobre todos os produtos que entram nos Estados Unidos, em vigor desde 5 de abril, e de até 145% sobre os produtos chineses, além das já existentes antes do retorno do republicano à Casa Branca. Diversos estudos estimam que as tarifas atualmente aplicadas nos Estados Unidos giram em torno de 20%, levando em conta as últimas isenções anunciadas sobre semicondutores e produtos eletrônicos, um patamar que não era visto há quase um século. Barreiras comerciais crescentes atingem o crescimento de frente. Tarifas, assim como impostos, aumentam os lucros às custas de reduzir e alterar a atividade. As evidências dos episódios passados sugerem que tarifas mais altas não são pagas somente pelos parceiros comerciais. Importadores pagam alguma parte com lucros mais baixos e os consumidores pagam alguma parte com preços mais altos. Apesar de tudo, Georgieva vê oportunidades desde que haja uma resposta inteligente, como a construção de uma economia global mais equilibrada e resiliente às crises. Isso significa que os países precisam colocar os assuntos em ordem, já que não há espaço para adiar as reformas necessárias. 2 pessoas morreram em um ataque a tiros na Universidade Estadual da Flórida, nos Estados Unidos. 2 pessoas morreram depois que o filho de uma policial abriu fogo na Universidade Estadual da Flórida, em Tallahassee, no sul dos Estados Unidos. Por volta das 11h50 da manhã, um atirador abriu fogo no campus principal da Universidade Estadual da Flórida, em Tallahassee, atirando em várias pessoas nas proximidades do prédio da União Estudantil. A polícia respondeu imediatamente, reagiu, neutralizou e prendeu o atirador. 2 vítimas morreram. 5 pessoas foram transportadas para um hospital local com ferimentos à bala. O atirador também foi transportado para um hospital local. Os 2 mortos não são estudantes. O agressor foi identificado como Phoenix Eichner, de 20 anos. A Universidade Estadual da Flórida, que tem mais de 40 mil alunos, cancelou as aulas por causa do ataque. Essa mesma universidade foi palco de outro ataque a tiros. Em 2014, um atirador abriu fogo e feriu 3 pessoas antes de ser baleado pela polícia. Um homem armado com uma faca sequestrou um avião com outros 13 passageiros em Belize. De acordo com a polícia local, ele exigia ser levado para fora do país e chegou a esfaquear um funcionário de uma companhia aérea. O agressor foi morto a tiros após o pouso da aeronave. 4 pessoas morreram após um teleférico cair na região de Nápoles, no sul da Itália. Tragédia no sul da Itália. Um teleférico caiu no município de Castellammare di Stabia, na região de Nápoles, deixando mortos e feridos. O veículo conectava a parte baixa da localidade com o Monte Faito, um percurso de quase 3 quilômetros e com um desnível de 1 quilômetro. O acidente ocorreu devido à ruptura de um cabo teleférico, quando uma cabine com 16 passageiros estava perto da cidade e uma segunda estava mais acima, em um penhasco. Os passageiros da primeira cabine foram resgatados rapidamente, mas o mau tempo e a neblina impediram o acesso rápido à segunda cabine. O teleférico foi inaugurado em 1952 e até hoje houve apenas um acidente, em 1960, quando uma cabine caiu e 4 pessoas morreram.
No próximo bloco, 3 policiais morrem durante uma perseguição na zona norte do Rio. E ainda, criança morre após comer ovo de Páscoa envenenado no interior do Maranhão. Três agentes da Polícia Rodoviária Federal morreram após uma viatura da corporação colidir com um carro de passeio durante uma perseguição a motociclistas na Avenida Brasil, no Rio de Janeiro. Segundo testemunhas, a viatura seguia 2 motociclistas sem capacete que fugiram de uma blitz e durante a ação os veículos acessaram a pista lateral da via por conta das ondulações no asfalto. A viatura saltou diversas vezes e bateu no carro de passeio. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, divulgou uma nota lamentando o ocorrido e destacando que os policiais estavam empenhados em garantir a segurança nas rodovias federais durante o feriado. Com o impacto, os 4 agentes que estavam na viatura foram arremessados para fora do carro. O único sobrevivente foi encaminhado ao Hospital Getúlio Vargas e recebeu alta na manhã desta sexta-feira. O veículo de passeio vinha de Parada de Lucas e tinha 3 ocupantes, mas apenas o motorista foi arremessado. Ele, a mulher e a filha de 2 anos tiveram ferimentos leves. A câmera de um caminhão registrou o momento em que um veículo é atingido por outro caminhão. Na sequência, o motorista perde o controle da direção e cai numa ribanceira de 200 metros. Ele sofreu lesões leves e foi para um hospital da região. A Polícia Civil está investigando o caso de uma criança de 7 anos que morreu após comer um ovo de Páscoa em Imperatriz, no Maranhão. A principal suspeita é de que o chocolate estava envenenado. Luiz Fernando Rocha morreu na madrugada de quinta-feira. A mãe dele, Miriam Lira, de 32 anos, e a irmã Evelyn Fernanda, de 13 anos, estão entubadas em estado grave. O pai da criança informou à Polícia Civil que o ovo chegou à casa da família por meio de um motoboy, como se fosse um presente. Em um bilhete havia ainda a mensagem "Com amor para Miriam Lira, Feliz Páscoa". A mulher suspeita de ter enviado o chocolate foi identificada como Jordélia Pereira Barbosa, de 36 anos. Ela foi presa pela Polícia Civil em Santa Inês. Ela é ex-namorada do atual companheiro de Miriam Lira. Luiz Fernando foi o primeiro a sentir os sintomas de envenenamento. O pai da criança e ex-marido de Miriam foi chamado e a família levou a criança para o Hospital Municipal de Imperatriz. A criança chegou a ser entubada, mas não resistiu e morreu horas após ter sido internada. Já Miriam só começou a apresentar sintomas de envenenamento quando estava no hospital, logo após o filho ter sido entubado. As mãos da vítima começaram a ficar roxas e ela começou a sentir dificuldade de respirar. Logo após Miriam começar a passar mal, a filha dela, Evelyn Fernanda Rocha Silva, de 13 anos, também deu entrada no hospital com os mesmos sintomas. As investigações da Polícia Civil do Maranhão trabalham com a hipótese de ciúme e vingança. Em depoimento na Delegacia Regional de Santa Inês, Jordélia Pereira confessou ter comprado chocolate, mas negou ter colocado veneno. A Polícia Civil do Maranhão chegou à investigada após analisar uma série de elementos, como imagens de câmera de segurança, comprovantes de compras e depoimentos de familiares das vítimas. Os investigadores descobriram que Jordélia usou uma peruca e um óculos para se disfarçar e não ser reconhecida enquanto comprava o ovo de Páscoa. As amostras do ovo de Páscoa foram coletadas e o laudo deve ficar pronto em 10 dias. Um bebê de 4 meses morreu após ser atropelado por um carro junto com a mãe no interior do Rio Grande do Norte. A prefeita de Parnamirim, professora Nilda, estava no veículo envolvido no acidente. Em nota divulgada nas redes sociais, a chefe do Executivo Municipal informou que retornava de um compromisso institucional no momento do acidente. A mãe da criança já recebeu alta hospitalar. Uma operadora de guindaste morreu após ser atingida pelo equipamento durante o trabalho em um canteiro de obras na região central de São Paulo. As informações dão conta de que o equipamento caiu durante os trabalhos. A subprefeitura da Sé informou que a obra está regular e tem alvará de aprovação e execução de edificação. O corpo da estudante Bruna Oliveira, de 28 anos, foi encontrado com marcas de agressão nos fundos de um estacionamento na zona leste de São Paulo. Ela estava desaparecida desde o último domingo. Segundo a família, Bruna passou o fim de semana na casa do namorado, no Butantã, bairro localizado na zona oeste da capital paulista. Para voltar para casa, a estudante pegou o metrô e se deslocou até a estação Corinthians Itaquera da linha 3 vermelha, na zona leste. Quando chegou à estação, ela ligou para a mãe, informando que havia perdido o ônibus e que estava com pouca bateria no celular.
A mãe, então, fez uma transferência de dinheiro para a filha voltar de carro ou de aplicativo. Bruna acessou o celular pela última vez às 10h20 da noite e não chegou em casa. O corpo dela foi localizado somente na tarde de quinta-feira, na Avenida Miguel Inácio Cury, região da Vila Carmozina, também na Zona Leste. Até o momento não há informações sobre possíveis suspeitos ou a causa da morte. O caso está sendo investigado pelo Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa. Olha só, quem adiou a saída para o feriado prolongado para amanhã desta sexta-feira também enfrentou muito trânsito. E nas rodoviárias da maior cidade do país, são esperadas quase 600 mil passageiros. A quinta-feira já havia sido de muito trânsito na capital paulista. Segundo a CET, a capital registrou 1,29 quilômetros de congestionamentos na noite de ontem. E a manhã desta sexta-feira também foi muito movimentada nas principais rodovias da capital que ligam a cidade à Baixada Santista. Na rodovia dos Imigrantes, sentido litoral, houve registro de 16 quilômetros de congestionamento, entre os quilômetros 16 e 32. Mais para frente, entre os quilômetros 43 e 54, mais 10 quilômetros de lentidão. A Anchieta também registrou 12 quilômetros de congestionamento. Mesmo com o sistema 7x3, as rodovias ficaram travadas. No sentido interior, a rodovia Ayrton Senna registrou 24 quilômetros de lentidão. Outros locais que também registraram muito movimento foram as rodoviárias. Cerca de 569 mil passageiros devem passar pelos terminais rodoviários Tietê, Barra Funda e Jabaquara, em São Paulo, entre essa sexta-feira e a próxima terça-feira. Localizado na zona norte da capital, o terminal Tietê amanheceu abarrotado. Segundo a empresa, durante o feriado prolongado, a expectativa é que o movimento seja maior entre sexta-feira e sábado, com 128 mil passageiros. Os destinos mais procurados, segundo a administração, são Curitiba, Rio de Janeiro, Angra dos Reis, sul de Minas Gerais, interior e litoral de São Paulo. A empresa informou que mais de 1.000 ônibus extras também serão disponibilizados para atender a alta demanda do feriado. A seguir, Google é condenada nos Estados Unidos por monopólio da publicidade. E veja também a vitória do Cruzeiro para assumir a 5ª posição no Brasileirão. A Unicef alertou o mundo nesta semana. Mais de 1 milhão de crianças enfrentam níveis críticos de insegurança alimentar no Haiti. Mais de 1 milhão de crianças enfrentam níveis críticos de insegurança alimentar no Haiti. Em um comunicado, o Fundo das Nações Unidas para a Infância disse que no país caribenho, 2,85 milhões de crianças sofrem com diferentes níveis de insegurança alimentar, 1/4 da população infantil local. Ao todo, cerca de 8.400 pessoas sofrem de inanição. Entre os fatores citados para justificar o quadro, foram lembradas a violência das gangues, os deslocamentos e a falta de acesso à ajuda alimentar. O impacto nas crianças é grave, pois o atendimento de saúde e os tratamentos vitais se tornam cada vez mais inacessíveis, o que aumenta o risco de sofrerem diferentes formas de desnutrição e doenças evitáveis. Menos de 50% das instalações sanitárias da capital Porto Príncipe funcionam plenamente, e 2 em cada 3 dos principais hospitais públicos estão fora de serviço. A isto se soma a escassez de fundos internacionais. O Programa de Nutrição do Unicef, no âmbito do chamamento da Ação Humanitária para a Infância, recebeu apenas 30% dos fundos de que precisa. Desde o início deste ano, o Unicef e seus colaboradores trataram mais de 4.600 crianças com desnutrição aguda grave, o que representa apenas 3,6% das 129 mil crianças que vão precisar de tratamento vital este ano. Uma corte federal dos Estados Unidos determinou que o Google monopolizou o mercado de publicidade na internet ao efetuar uma série de ações anticoncorrência. A empresa afirmou que vai recorrer da decisão. O Google monopolizou o mercado de anúncios na internet com ações anticoncorrência para adquirir e manter o poder de monopólio da publicidade online. O governo do ex-presidente Joe Biden levou a empresa ao Tribunal Federal da Virgínia em janeiro de 2023 e o julgamento ocorreu em novembro de 2024. De acordo com a sentença, durante mais de uma década, o Google vinculou seu servidor de publicação e trocas de anúncios a condições contratuais e de integração tecnológica, o que permitiu à empresa estabelecer e proteger sua posição de monopólio nos dois mercados. Para Brinkman, a gigante de tecnologia assegurou seu monopólio, impondo políticas contrárias à concorrência aos seus clientes.
Dessa forma, o Google causou um dano significativo aos seus clientes e impediu que os concorrentes conseguissem disputar o mercado. A juíza deu à empresa 7 dias para apresentar um cronograma de medidas corretivas. A Netflix divulgou o balanço trimestral, apontando um lucro de quase 17 bilhões de reais, um aumento de 13%. Com o anúncio, as ações da empresa subiram mais de 4% nas bolsas de valores. E segundo a Netflix, o crescimento da receita aconteceu por conta do aumento na arrecadação com as assinaturas e também com a publicidade. No ano passado, a empresa contava com mais de 300 milhões de assinantes. Ontem, Cruzeiro e Bahia fecharam a rodada do Brasileirão. Vamos ver. Cruzeiro e Bahia se enfrentaram na Toca da Raposa. O primeiro tempo foi muito movimentado e o time da casa chegou a perder um pênalti. No final da primeira etapa, Lucas Romero abriu o placar. No segundo tempo, o Caio Jorge marcou 2 vezes. Ele venceu a corrida contra o marcador do Bahia e bateu na saída do goleiro. 10 minutos mais tarde, ele recebeu na entrada da área e bateu o colocado para fazer o terceiro do Cruzeiro. Com a vitória, o time mineiro subiu para a 5ª posição. Corinthians anunciou a demissão do treinador Ramon Dias. Ele não segurou a pressão após perder para o Fluminense por 2-0. O clube agora espera contar com o ex-treinador do São Paulo e também da seleção brasileira, Dorival Júnior. Nesta sexta-feira, páginas de futebol na internet já davam um acordo como certo. Até o fechamento desta edição, nenhuma parte havia confirmado a informação. E o Diário de Notícias desta sexta-feira fica por aqui. Eu desejo a todos vocês um final de semana de Páscoa abençoado. Amanhã, sábado, nós temos um super musical de Páscoa que vai acontecer no Renascer Hall Sede Internacional a partir das 8 horas da noite, Rua Doutor Almeida Lima, 1290 no bairro da Moca. Domingo é dia de celebração da família com Santa Ceia do Senhor para comemorarmos e celebrarmos a Páscoa do Senhor Jesus, porque Ele vive e podemos crer no amanhã. Os cultos acontecem em todas as igrejas Renascer às 8, às 10 da manhã, às 4 da tarde, às 6 da noite. A todos uma ótima noite. Segunda a gente está de volta a partir das 7 com as principais notícias do Brasil e do mundo. E até lá você fica muito bem informado acessando o YouTube Rede Gospel TV Oficial. Boa noite e até lá.